O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Olá, eu sou Jimmy Figueiredo, roteirista e diretor dessa série, e gostaria de convidar você para deixar um comentário sobre esse episódio. Se você gostou, dá uma olhada nesse aqui também. Oi, galera, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai dar um pouco da continuidade da última aula. A gente falou sobre a vida no campo, né? Como é que começou essa vida no campo, que foi na época da colonização do Brasil pelos portugueses. Então, foi quando eles introduziram a cana-de-açúcar no Brasil, né? A plantação de cana-de-açúcar. Então, eles começaram a permanecer no Brasil, né? Porque na época da extração do pau-brasil, eles simplesmente pegavam o pau-brasil, levavam nas grandes navegações para Portugal novamente para vender lá. Quando eles viram que poderiam ter invasões nas nossas terras,
Eles simplesmente se instalaram com as plantações de açúcar, certo? E aí, depois da plantação de açúcar, por muito tempo ficou só a plantação de açúcar, da cana-de-açúcar, né? Depois de muito tempo, eles começaram então a fazer a produção dos cafés. Então, eles plantavam e produziam os cafés e vendiam tanto no território brasileiro quanto para o exterior, que é para outros países, né? Então, foi uma nova era no Brasil, que foi a vinda do café e as plantações que a gente tinha. Então, continuava mais ou menos o mesmo esquema. Ele precisava ser plantado em lugares muito grandes, precisava de muita terra, então também já eram lugares mais afastados. Só que a questão da plantação do café ela se desenvolveu mais na parte do Sudeste, por São Paulo, então foi a grande concentração, né, o lugar, a região, né, mais concentrada sobre essas plantações. Só que quando o café veio para o Brasil, que eles começaram as plantações de café, eles também precisavam de mão de obra. E quem que era a mão de obra deles lá na cana-de-açúcar? Eram os escravos. A gente lembra que a gente conversou sobre isso na última aula? E agora, o que acontece? Quando o café veio para o Brasil, começou um novo processo, porque eles estavam já querendo a abolição da escravatura. Eles queriam que acabasse com essa história de escravo. Que isso era um ponto bem positivo e a gente evoluiu através disso, né? Só que eles precisavam de mão de obra. Só que como não poderia mais estar trazendo escravos, alguns escravos foram, eles trouxeram, mesmo não podendo, né? Eles trouxeram através de navios, né? Então muitos vieram escondidos, só que estavam com dificuldade de trazer. Então eles não conseguiam trazer escravos na mesma proporção. Então, o que acontecia? Eles precisavam de mão de obra para trabalhar no café. Como eles precisavam de mão de obra para trabalhar no café, eles começaram a fazer propaganda para novos imigrantes vir para o Brasil e trabalhar para eles. Então, eles espalharam isso em vários outros países, uma propaganda dizendo que na América, no caso aqui no Brasil, tinha uma oportunidade de vida melhor, que eles iam conseguir um emprego. Só que o que acontece? Os escravos, por exemplo, eles não recebiam nada em troca. Os novos imigrantes que vieram de outros países, como da Itália, da Alemanha, do Japão, vieram de outros lugares, eles recebiam um salário. Só que mesmo esse salário que eles recebiam era uma coisa mínima, se a gente pensar na função que eles tinham. Na época, os escravos chegavam a trabalhar 15 horas por dia. Nosso dia tem 24 horas. Eram 15 horas a jornada de trabalho. Hoje, com as leis trabalhistas que a gente adquiriu ao longo da nossa história, a jornada ela é de 8 horas, podendo ser acrescentada mais 2 como hora extra que a gente chama. Então, a gente evoluiu nessa parte, né, nos nossos direitos, mas foi uma luta. Muita gente sofreu para a gente ter o direito que a gente tem hoje. Então, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Então, quando os imigrantes começaram a vir para o Brasil e eles começaram a trabalhar nas fazendas de café, eles recebiam, mas recebiam super mal, e eles reclamavam da questão da cobrança da alimentação, que era muito cara, mas eles também plantavam alguma coisa para eles comerem. Lembrando, nessa época, as crianças, desde pequenas, também trabalhavam, eles trabalhavam com a família, então não tinha essa questão da criança poder ou não trabalhar, né? Não era um direito da criança ter o direito de estudar, de brincar. A criança já trabalhava. Talvez os avós de vocês, são pessoas um pouco mais velhas, passaram por isso. Ou alguns pais também podem ter passado por isso. Meu pai e minha mãe trabalharam desde cedo na lavoura, né? Que era uma coisa de família, tinham que ajudar, não tinham muitas vezes tempo para brincar. E era uma coisa que a criança também ganhou esse direito ao longo desse tempo, certo? Então vamos lá para a nossa atividade. Então, ali na página 22, na questão número 2, as pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho nos engenhos brasileiros. De acordo com o que você estudou sobre elas, responda aos itens. Letra A. Explique quem eram as pessoas escravizadas. Então, a gente vai colocar agora quem são elas e de onde que elas vieram, né?
Qual foi o lugar que os portugueses foram buscar essas pessoas para se tornar escrava deles, certo? Lembrando que os indígenas não fazem mais parte desse processo. Letra B. Marque um X nos trabalhos que eram dados aos escravos nos engenhos brasileiros. Então, lembrando que os escravos, eles faziam um trabalho braçal, né? Então, eles tinham a função de fazer a questão pesada, o serviço duro. Então, vamos ver. Plantar e colher cana, produzir açúcar, controlar a qualidade da produção, supervisionar o trabalho dos vaqueiros, administrar os engenhos e realizar diversos afazeres conforme a necessidade que iria surgindo, né? Então, dessas 6, somente 3 estão corretas. E vamos lembrar que a gente tem que pensar que os escravos faziam o trabalho braçal, certo? Número 3. Leia o texto abaixo e que descreve como era o estilo de vida dos proprietários dos engenhos no Brasil. Então, agora eram os donos dos engenhos, aquelas pessoas que eram mais bem-sucedidas, que tinham dinheiro e que mantinham os escravos, ok? Viam-se talheres de prata, louças finas importadas da Europa, vinhos franceses, italianos e portugueses. Seus senhores vestiam roupas de bom gosto, principalmente quando de suas viagens às cidades. Nessas oportunidades, cavalgavam animais de pura raça, ofuscando com seus arreios de prata a quantos os viam passar. Então, essa é uma história de Leonardo Feitosa. Agora, vocês vão retirar desse texto que a prof. acabou de ler quais são os elementos do texto que indicam a riqueza desses senhores. Como é que a gente sabia que essas pessoas eram ricas através desse texto? Qual foi os objetos de valor que estava escrito no texto? O que ele colocava que a gente conseguia entender que eles eram ricos, ok? Agora, na página 23, eu vou ler um poema que foi inspirado na vida dos vaqueiros. Lembrando que os vaqueiros, eles ganharam essa profissão depois de algum tempo nos engenhos, porque as pessoas utilizavam dos bois e das vacas para ajudar a mexer o engenho, porque era algo muito pesado, aquelas rodas do engenho. Então, além dos escravos, eles também utilizavam bois e vacas. Só que ao longo do tempo, como os bois e as vacas soltam muitas fezes durante o dia, né? O que estava acontecendo? Essas fezes dos bois e das vacas estavam atrapalhando a fertilização dos solos para a plantação da cana-de-açúcar. Então, esses vaqueiros eram pessoas livres, né? Não eram escravos. Eles cuidavam dos gados, né? Só que eram numa área mais afastada, não era perto da plantação. Então, eles cuidavam dos gados para nenhum outro animal tentar atacar, comer, né? Então, eles cuidavam desse rebanho todo, só que num lugar mais distante, ok? Então, vamos lá. Vida de vaqueiro. Lidar só com o animal é a missão do vaqueiro. Cuida bem da vacaria, trabalha a semana inteira, não tem repouso de um dia. Sua cama é a colcheira. Enfrenta chuva e calor, pois trabalha com amor, que ao gado ele quer bem. Então, é de Edgar Ramalho de Freitas. Então, vamos responder de acordo com esse poema que a gente acabou de ler. Letra A. Que tipo de trabalhador eram os vaqueiros na época dos grandes engenhos? Escravos, livres ou domésticos? A prof. acabou de falar na explicação. B. Em geral, com quais animais o vaqueiro lida? Cães e gatos, pássaros e abelhas ou bois e vacas? Também acabei de dar a resposta, né? Só tem uma resposta certa. C. De acordo com o poema, como é a rotina do vaqueiro? Copie trechos para justificar a sua resposta. Então, aí vocês vão tirar ali do poema. Não é para só colocar o que vocês entenderam. É para tirar um trecho do poema, copiar do poema, o que fala um pouquinho da rotina do vaqueiro, certo? Então, agora, aqui na página 25, a gente tem uma tabela que mostra a quantidade de imigrantes europeus que chegaram ao Brasil. A gente já viu um pouquinho sobre isso lá naquele primeiro vídeo que a prof. Colocou aqui nessa explicação, né? Então, a gente agora tem uma tabela e a gente vai ler essa tabela.
Então, ali de origem italiana, que vieram da Itália. Então, foi ao total 1.048.317 imigrantes. De Portugal, foi 326.163 imigrantes. Da Espanha, 215.258 imigrantes. Que vieram da Alemanha, foram 29.476 imigrantes. Lembrando que esse é um número dos imigrantes que chegaram entre 1884 a 1903. E o Brasil foi colonizado pelos portugueses, quando os portugueses chegaram a primeira vez aqui, por volta de 1500. Então, isso aqui já foi um tempo depois, certo? Então, vamos lá. Letra A. De que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em maior número para o Brasil? Em qual daqueles países é que teve maior quantidade? É só a gente olhar pelos números da tabela da segunda coluna. B. De que nacionalidade eram os imigrantes que vieram em menor número para o Brasil? A mesma coisa, a gente vai tirar essa informação ali da tabela. C. Os imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar, principalmente, com o cultivo de qual produto? Marca um X na alternativa correta. Do açúcar, do café ou do pau-brasil? Também só tem uma correta. Letra D. O que fez com que tantos imigrantes viessem ao Brasil na época apresentada na tabela? Então, quem ainda tem dúvida, pode voltar lá no começo do vídeo, que a prof também explicou, e no videozinho, no primeiro vídeo também fala sobre isso. Ou pode ler o texto que está na página, que se inicia na página 23 e termina na página 24. Número 2. Relacione as colunas de acordo com as informações correspondentes. Então, vocês vão colocar número 1, se for os escravos, número 2, se for os imigrantes. A prof também explicou no vídeo. Realizavam trabalhos pesados em troca de salários baixos, foram os escravos ou foram os imigrantes. Desempenhavam trabalho em engenhos e fazendas, sem receber salário, sem receber nada. Eram os escravos ou os imigrantes. Beijos, boa atividade para vocês.